Tudo bom, gente? Algumas pessoas me perguntam, né, como ler a Bíblia. Assim, no primeiro momento, a primeira coisa que eu teria a falar para vocês é que não é o ideal ler a Bíblia do início ao fim, assim, como se fosse um livro, ou seja, da primeira página até a última página, lá do livro de Gênesis até Apocalipse. Eu acharia melhor, eu acho mais prudente, até para se entender o objetivo da própria Bíblia, né? Eu aconselharia ler primeiro o livro de João, né? O Evangelho de João. Por quê? Porque o João, ele foi um evangelista e que foi discípulo, né, de Jesus. Então ele sabe de mais coisas do que os demais. Ele andou, ele caminhou junto, ele foi amigo, né, de Jesus. Tanto que no seu evangelho ele relata muitas coisas que nos outros não os tem. Bom, depois eu aconselho ler os outros evangelhos, né, livro Evangelho de Marcos, né, Evangelho de Mateus e Evangelho de Lucas. E, depois de ler os 4 evangelhos, o ideal seria ler o livro de Atos. Por quê? Porque o livro de Atos seria uma continuação, né, dos fatos que ocorreram após a morte e ressurreição de Jesus. Ali no livro de Atos, ele relata o início da igreja, o início, né, da era cristã, do cristianismo. Então, assim, eu acho que seria, de fato, o ideal de leitura bíblica é esses que eu estou apontando. E depois disso vocês podem ler a escolha de vocês, porque os demais são livros que tratam de aconselhamentos, livros históricos, livros que mostram a atuação de Deus em determinada situação do povo, de lá de Israel. Então, assim, vocês poderiam escolher, mas eu acho que para começar, o ideal seria começar pelos evangelhos no Novo Testamento e a começar pelo Evangelho de João. E depois dos 4 evangelhos, ler o livro de Atos e posteriormente poderia ser a escolha de vocês. Tá bom? Então essa que é a minha sugestão aí de leitura para vocês. Um abraço, até a